Pai do Senhor Jesus, meus irmãos. Meus irmãos, sempre ouvimos falar a palavra profecia e sempre também ouvimos falar o testemunho profético. Então, quando o homem dá o testemunho profético, ele deve seguir um determinado comportamento. E a nível espiritual, irmãos, o testemunho profético é aquele que fala exatamente como o Senhor Jesus. Então, nós sabemos que Jesus é a palavra de Deus, que Jesus é o verbo de Deus. Jesus, quando ele veio ao mundo, categoricamente, ele sempre reiterava que ele não veio para fazer a sua vontade, mas a vontade daquele que enviou. E ele também falava que ele não falava por si mesmo, mas falava segundo ouvia do Pai. Então, irmãos, Jesus, ele é o testemunho profético. E se nós queremos ser o testemunho profético, nós darmos testemunho profético, também temos que falar exatamente como Jesus. E não falarmos de forma distorcida ou distorcendo as palavras de Jesus. Nós sabemos que os evangelhos, eles falam as palavras de Jesus e eles nos ensinam as palavras de Jesus. Então, quando Jesus dá um ensinamento através de seus evangelhos e o homem altera esse ensinamento, o homem literalmente ele não vive o testemunho profético. Por quê? Porque as palavras de Jesus, elas são eternas. Passa o céu e a terra antes que as palavras de Jesus passem. Então, dessa forma, irmãos, devemos sempre ficar atentos para seguirmos as palavras de Jesus. Então, quando ouvimos através de ensinamentos de homens outras palavras diferentes das de Jesus, alegando que os tempos são outros, que mudaram-se os tempos e mudaram-se as leis, não, irmãos, os tempos e as leis não mudaram. As leis de Deus fazem parte da justiça de Deus para os homens. E os homens devem seguir a justiça de Deus, seguindo as suas leis. Da mesma forma, Jesus literalmente não aboliu as leis. Então, quando nós observamos as palavras de Jesus, nós vemos que Jesus, ele dá o testemunho de Deus. Jesus é o testemunho profético de Deus para os homens. Por quê? Porque Jesus, ele literalmente, ele colocou as palavras de Deus para todos nós. E as palavras de Deus foram dadas para nos nortear e para vivermos, para podermos ganharmos a vida. Porque aquele que ouve a palavra do Pai, esse o amará. Então, irmãos, quando nós amamos a Deus, nós ouvimos as palavras do Pai através de Jesus e damos testemunho, irmãos. E o nosso testemunho, ele tem que ser profético. E para ele ser profético, irmãos, nós temos que falar exatamente como Jesus nos manda, para que sejamos discípulos de Jesus. E dessa forma, irmãos, sempre atentos aos ensinamentos dos homens. Quando os homens ensinam diferente de Jesus, vamos sair fora desses homens. Porque as profecias dos antigos profetas e as profecias de Daniel já falavam sobre esses homens, que os homens firmariam firme propósito de mudar o tempo e as leis. Então, irmãos, os tempos foram mudados. Por quê? Porque literalmente os calendários não batem. Nem o calendário hebreu hoje bate com a realidade vivida pelo povo de Israel, como também o nosso calendário não é um calendário baseado na vontade de Deus.
Porque todo aquele que vive segundo a vontade de Deus, fala como Deus falou, como Deus nos manda, e vive também como Deus deseja. Então, irmãos, desta forma, temos que ficar sempre atentos, vigiar e orar. Se Jesus nos ensinou nas suas passagens bíblicas, em Mateus 5, em Mateus 23, em João 3, e ele nos ensinou, e assim como todos os outros evangelhos, ele nos ensinou a vontade do Pai. Então a vontade do Pai, ela é suprema. A vontade do Pai, ela não pode ser interpretada pelos homens de hoje. Assim como Paulo fez, interpretando a vontade de Deus. E assim, progressivamente, as igrejas de hoje, que vieram através das igrejas antigas, eles foram literalmente abolindo as leis e abolindo o testemunho profético de Jesus. Então, irmãos, quando nós lemos o capítulo em Apocalipse, nós vamos ver dois ensinamentos importantes. O primeiro é que o anjo de Deus, quando fala para João, ele fala literalmente: adore somente o Senhor seu Deus. Então isso está escrito aonde, irmãos? No capítulo 19 do livro de Apocalipse, tá bom? A partir do versículo 19. Então os irmãos devem ler para confirmar o que eu estou falando. E é nessas passagens mesmo do capítulo 19 que é citado o testemunho profético. E o testemunho profético, inicialmente, é dado por Jesus. Como Jesus nos manda a realizarmos a sua vontade, e como Jesus nos manda a sermos discípulos, todos nós somos discípulos, não existe um maior nem um menor, não existe aquele que foi delegado poder maior ou poder menor, porque no céu, irmãos, aquele que se torna mais manso e humilde aqui na terra será grande no reino dos céus, mas aquele que se arvoriza a ser grande aqui, a ser dominador aqui, será pequenino e fraco no reino dos céus. Então, irmãos, vamos observar, João Batista, ele doou a sua vida, ele foi decapitado, ele doou a sua vida, ele viveu de forma extremamente simples, usava peles de carneiro e comia gafanhotos com mel silvestre. Então, irmãos, ele se humilhou na alimentação, ele se humilhou na vestimenta, ele não buscou os tecidos de púrpura e violeta, e não buscou os banquetes de pratos, como nós vemos hoje os pastores comendo pratos com fios de ouro. João Batista, ele se humilhou. E o que Jesus falou? Entre os filhos de mulher, nenhum foi maior do que João Batista. Nem os antigos profetas, como Elias, Moisés, Ezequias, Daniel, o rei Ezequias, o rei Salomão, nenhum deles foi maior do que o profeta João Batista. E por quê? Porque João Batista literalmente deu testemunho fiel e verdadeiro, assim como Jesus. Jesus é considerado testemunho fiel e verdadeiro. E João Batista, por sua vez, deu testemunho de Jesus. Ele testemunhou a verdade e a justiça de Deus através do seu Filho amado, Yahushua HaMashiach, ou o Salvador de Deus e ungido por Deus para nos salvar. Então, irmãos, vamos ficar sempre atentos, tá bom? Essa passagem do capítulo 19 é linda, irmãos, tem muitos ensinamentos, tá bom? E ela se junta ao capítulo 20. Mas no capítulo 20 farei um outro vídeo para vocês, tá bom? Que tem uma outra mensagem do milênio, da grande batalha do Senhor Jesus com seus anjos
contra o inimigo de Deus, contra a besta. Tá bom, irmãos? Então fique com Deus, que Deus abençoe a vida de todos, que Deus nos dê sempre discernimento através da sua palavra e que nós possamos ser testemunhos, testemunhar a verdade. E a verdade é uma, é a única verdade. A verdade é que Deus nos deu através de seus santos profetas e através de Jesus, que tudo consumou. E a partir de Jesus, irmãos, vamos ficar atentos. Muitos homens introduziram doutrinas perniciosas para nos afastar da verdade, para nos afastarmos da justiça de Deus. Amém, irmãos? Então, irmãos, vamos ser sempre fiéis, justos e misericordiosos, porque só desse jeito é que alcançaremos a plenitude e a vida eterna. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a vida de todos, que Deus nos dê a sua paz.